uma criança. Uma criança. Ó, vamos já receber o nosso convidado, Marlon Reis, chegando por aqui. Juiz eleitoral, advogado, jurista, professor, é tudo e mais um pouco. Marlon Reis já conosco aqui para nos ajudar a entender essa decisão do nada que aconteceu, um jantar no Palácio, tornam o governador inelegível, caçam um prefeito. É um exagero essa decisão ou não, doutor Marlon Reis? Seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Tá desligado o seu som, liga pra gente, por favor. Desculpem. Bom dia, Fabíola, Josias, Thales, bom dia a todos e todas que nos ouvem. Obrigado aí mais uma vez pelo convite. Eu li a sentença antes, agora pela manhã, cedo, o assunto já estava muito aqui em voga, né? E eu acabei tendo acesso à sentença. Não sou capaz de cravar assim, exatamente qual vai ser o resultado final, mas eu acho que eu podia ser mais útil falando sobre se isso tem alguma base legal, a possibilidade do que aconteceu. Eu queria lembrar o que aconteceu com o Bolsonaro em relação ao uso de instalações do governo, inclusive naquele episódio da reunião com os embaixadores, foi utilizada a mesma base jurídica que está sendo invocada agora, porque Doutor a Marlon, a lei... gente só para o pessoal que está voltando conosco na TV aqui, não ficar perdido na história, a gente convidou Marlon Reis, e juiz eleitoral e que acompanha de perto as decisões da Justiça Eleitoral, estava lendo aqui e contando aqui que ele está fazendo uma análise a respeito do que aconteceu em Goiás com o governador, mas está relembrando do que aconteceu com o Bolsonaro, que é a mesma base jurídica, ou seja, você utiliza um espaço, um bem público, né? No caso ali o Palácio das Esmeraldas, em Goiás, para fazer uma propaganda a um candidato que é, de certa maneira, patrocinado aí pelo governador. Então, o senhor está fazendo uma comparação com o que aconteceu com Bolsonaro naquele evento relacionado aos embaixadores que o tornou inelegível. É isso, doutor Marlon? Exatamente. Uma base mais ou menos, uma base bem similar em relação a um dos aspectos da sentença. Como eu disse, eu tive acesso à sentença hoje, pude lê-la. É uma peça densa, traz muitos elementos ali. E tem duas questões jurídicas centrais ali. Uma é o abuso de poder político, com o possível uso das instalações do governo para uma reunião com vereadores, em busca de mobilizá-los para o segundo turno, vereadores eleitos e suplentes. E, de outro lado, tem também uma outra parte da legislação que também veda expressamente o uso dessas instalações públicas, mas com outra base legal. Em vez de ser na lei de inelegibilidade, está na lei das eleições, onde está tratado o que se chama de condutas vedadas aos agentes públicos. Então, são duas bases jurídicas distintas, mas que conduzem às diversas consequências que estão na sentença. Eu estou falando aqui em abstrato para explicar de onde vem a sentença e por que ela apresenta todas essas medidas. Essa aplicação combinada das duas leis, a lei de inelegibilidades e a lei das eleições, torna, em tese possível, que sim, sejam cassados os candidatos beneficiados e que os responsáveis pela conduta sejam declarados inelegíveis. Então, mesmo pessoas que não são candidatas também são alcançadas pela sentença, como foi o caso do governador Caiado. Há algumas questões que eu vou fazer muito rapidamente sobre a penalidade aplicada. Porque, no caso da inelegibilidade que foi imposta ao governador Caiado, a única coisa que a justiça pode fazer é removê-la. Ou é sim ou não. Não há uma possibilidade de dosar. Por exemplo, deixar inelegível por menos tempo do que 8 anos. Não, o prazo é esse, fixado legalmente. Eventualmente, para haver uma reforma dessa decisão, a Justiça Eleitoral, e pode acontecer isso no âmbito de um Tribunal Regional Eleitoral, que ainda vai precisar apreciar essa matéria, e até o TSE, um Tribunal Superior pode concluir o seguinte: olha, a conduta não houve, ou então ela houve numa tal monta
que não merece a aplicação de uma medida tão intensa. Então, realmente precisa ver o que, Essa, que o os Agora, doutor doutor tribunais Marlon, vão Marlon, esse é decidir. o ponto, à doutor luz. Marlon, que algumas pessoas, doutor Marlon, que as pessoas estão falando. Foi exagerada? Quer dizer, você tornar um governador inelegível por um jantar no Palácio é exagerado? Porque o senhor fez a comparação em relação ao presidente Bolsonaro, mas o presidente estava tratando em benefício próprio, né? Nesse caso do governador, não pode ser um pouco exagerada? O senhor acredita que quando ele for recorrer, talvez a vitória fique para o próprio Caiado? É bem provável que isso aconteça, que ele consiga remover esse obstáculo. Como eu disse no começo, eu li a sentença, mas eu não tive a oportunidade de conhecer as provas apresentadas no processo, só o que o juiz filtrou e apresentou na sentença, a juíza. O fato é que é sim possível, porque a justiça não faz, a justiça eleitoral não faz, pela lei, apenas um juízo de sim ou não. Ela também pondera. A lei mesmo abre esse caminho. Está, inclusive, na lei da ficha limpa, que eu ajudei a redigir, como vocês sabem. Existe um dispositivo lá na lei da ficha limpa, aliás, eu mesmo escrevi essa regra. Está lá dizendo o seguinte: para a caracterização de um ato abusivo, não será considerada a potencialidade de impacto no resultado do pleito, mas a gravidade da conduta. Então, a justiça foi proibida, porque antes ela fazia isso. Ah, será que isso impactou o resultado da eleição ou não? Depois da lei da ficha limpa, a justiça foi proibida de fazer essa ponderação. Qual foi o impacto no resultado da eleição? Ela faz outro juízo de gravidade. Então, a conduta pode ser ilícita. O uso de uma instalação, de um prédio público, de serviços e bens públicos com finalidade eleitoral é ilícito. Mas a lei autoriza a Justiça Eleitoral a fazer um juízo de gravidade daquela conduta com base nos fatos que aconteceram. Então, é aí que pode se Agora, apegar à defesa do governador Caiado e doutor dizer Marlon, com a, não teve com, gravidade suficiente para isso. com a experiência que o senhor tem e observando o comportamento da Justiça Eleitoral, o senhor avalia que nas instâncias superiores, TRE, TSE, a atribuição de peso, porque me parece que não há dúvida quanto ao cometimento da irregularidade, ilegalidade, parece não haver dúvida quanto a isso. Utilizaram-se instalações públicas para a realização de eventos de natureza política entre um turno da eleição e outro. Então, me parece impróprio, ilegal o que o governador fez. Agora, acha possível que essas penas impostas pela juíza de primeiro grau, inelegibilidade do governador e cassação da chapa eleita, essa pena seja atenuada? A legislação prevê multa, por exemplo. O senhor diz, a inelegibilidade ou é sim ou é não, ou é ou não é, não é? Mas há como multar o governador, há como impor uma pena alternativa à cassação da chapa eleita? A lei prevê multa, no caso da cassação, cassação e multa. Existe a possibilidade de se pensar uma ponderação em termos do tamanho da pena em relação aos eleitos, ao prefeito e ao vice. Em relação ao governador, pode-se concluir. A conduta houve, como eu mencionei, você muito bem reafirmou, pode-se haver um juízo de ponderação sobre se houve gravidade tamanha a ponto de justificar a inelegibilidade. Então, nós vamos precisar ver. O que eu quero dizer é isso. Há margem, sim, para a mudança do resultado, mesmo concluindo que, de fato, houve a conduta ilícita. Tanto a cassação quanto a inelegibilidade dependem de um juízo de ponderação sobre a E o gravidade. senhor diria, estamos falando em tese, evidentemente, mas pela experiência que tem, o senhor diria que a tendência maior é de revisão dessa sentença para atenuá-la? Olha, honestamente, eu não sei, porque eu precisaria ter lido eu mesmo o que tem de prova no processo. Pela sentença, ela é bem fundamentada em relação aos fatos, a ocorrência dos fatos. Ela está muito bem fundamentada em relação a isso. Com relação ao resultado final, eu acho que o tribunal, quando revisar isso, ele vai precisar olhar tudo que está dito. A defesa, eu vi que ela se baseia na afirmação de que houve o fato, que não houve pedido de voto e não houve pedido de engajamento, mas reconhece que houve a reunião
e que estavam todos lá presentes, a portas fechadas, inclusive não havia presença nem de terceiros, nem da imprensa, foi um grupo muito seleto reunido ali, especialmente trazido para aquela finalidade. Diante desse juízo aí, que eu acho que precisa de uma profundidade maior reflexiva em cima das provas que foram produzidas, mas eu queria dizer o seguinte: a justiça eleitoral, e é uma coisa que é muito importante que se deixe claro, ela tem diversos precedentes para deixar claro que para você caçar e impor inelegibilidades, é preciso um grau de certeza muito grande sobre a ocorrência do fato e da sua gravidade. Então, na dúvida, mantém-se mandato e mantém-se a elegibilidade. Então, não é de se sair apontando como uma metralhadora giratória a legislação eleitoral para todos os lados. Ô, Doutor Marlon, Thales, só segura um pouquinho que a gente tem que ir para o intervalo, que a gente está atrasado. A gente já volta. Vai lá, Thales, é contigo. doutor Marlon, diante da sua experiência, quanto tempo o senhor acha que essa discussão vai levar para chegar a uma decisão final da justiça? Ou seja, 2026 é a eleição presidencial. O Caiado terá um resultado sobre isso antes da eleição presidencial e quando o governador, o prefeito eleito, provavelmente terá um resultado sobre isso. Bom, primeiro, a sentença foi proferida num prazo muito rápido. O processo correu, isso é plenamente possível, a legislação eleitoral, aliás, clama por isso. Os resultados não devem demorar, os processos eleitorais, eles devem ser julgados com prioridade. Houve a sentença, o fato dessa sentença sair com essa brevidade me permite afirmar que até o primeiro semestre do ano que vem, isso terá que obrigatoriamente estar julgado no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás. Só que ainda penderá recurso para o TSE, que também estará no ano não eleitoral e com menos demanda, poderá também se debruçar. Eu acredito que no ano que vem tem tudo para estar julgado, pela velocidade da sentença. Se ela tivesse demorado, aí daria mais problema. Mas como saiu logo o julgamento, eu acredito que no ano que vem nós teremos a posição final do Judiciário sobre isso. A gente está conversando aqui com o advogado, ex-juiz eleitoral Marlon Reis, tratando do caso, especialmente lá de Goiás, né, a Justiça Eleitoral, que tornou inelegível o governador do estado de Goiás por realizar um evento de campanha no Palácio do Governo do Estado, o que foi considerado pela Justiça grave, por isso inelegível por 8 anos, além da cassação do candidato eleito. Estamos de volta já com quem estava conosco na TV. Doutor Marlon, em relação à cassação do Mabel, né, o candidato eleito nas eleições passadas, como é que funciona? A gente ficou na dúvida aqui. Vão convocar uma nova eleição? O segundo colocado, que foi inclusive o autor da ação, ele assume? Como é que funciona em relação à cassação do candidato do prefeito eleito? E a cassação for mantida, serão convocadas eleições no prazo máximo de 40 dias. A partir de quando? Da decisão do Tribunal Regional Eleitoral, porque o recurso para o TSE nessas matérias não tem efeito suspensivo. Então, se o TRE mantiver essa sentença, na própria decisão ele já convoca a eleição para 40 dias. Então, se o TRE mantiver a decisão, ele vai mandar convocar a eleição para realizar em 40 dias. Com a participação de quaisquer novos candidatos a um novo processo de registro de candidatura, menos, obviamente, os cassados, que eles entram noutra cláusula da lei de inelegibilidade, da lei da ficha limpa, que proíbe a participação de candidatos cassados, por tais motivos como esse, no processo eleitoral. Obviamente, o próprio Sandro, caso haja essa cassação, não vai poder participar. O partido vai ter que substituí-lo. E um novo processo de registro de candidatura se abre. Agora, se houver um recurso ao TRE, muito provavelmente haverá, e o TRE não delibera antes da posse, os eleitos, neste caso, tomam posse, não é? Não havendo decisão do TRE? Certamente não haverá, não é possível, eu não acredito que o TRE decida isso ainda esse ano, ainda tem prazo para recurso,
depois tem parecer do Ministério Público, isso é coisa para o ano que vem. Mesmo que, enquanto pende o recurso para o TRE, não altera nada. Então, Isso. tem diplomação marcada, vão ser diplomados, vão tomar posse, começam a gestão. Agora, eventualmente, com a confirmação, aí sim haveria a remoção do cargo. Vamos a mais um intervalo. Quem está conosco na TV, voltamos em instantes. O doutor Marlon, e eu, curioso que da última vez que a gente falava sobre essas decisões judiciais relacionadas às eleições municipais, a gente falava sobre o caso até aqui do candidato em São Paulo, o Pablo Marçal, né? E até agora essa resposta não veio, né? Em questões ali, foram vários casos. O senhor está falando aí sobre a agilidade desse caso de Goiás. Por que tem essa diferença, às vezes, em estados, né? Alguns vão mais para frente, outros não. Tá lento, por exemplo, no caso de São Paulo, na sua análise, não? Na verdade, deveria, e a lei prevê expressamente isso, a prioridade da tramitação dos processos eleitorais nos anos eleitorais, justamente para que você não pode deixar a eleição aberta para sempre, com a espada de Damocles, de que o Thales se lembrou há pouco. Não dá para deixar isso, isso é ruim para todo mundo. Ruim para a gestão pública, porque não se sabe sequer se o eleito ou eleita vão permanecer, ruim para a sociedade, e para a própria Justiça Eleitoral, que tem que responder rapidamente a essas questões. Doutor Marlon Reis, muito obrigada por estar aqui. A gente chamou rapidinho hoje para poder esclarecer essas dúvidas lá que chegaram de Goiás. E o senhor aqui, muito cauteloso hoje, não quis cravar se foi certo, se foi errado, não entrei em detalhes, mas fez uma comparação importante, né? Não quer dizer que foi exagero, mas acha que possivelmente isso pode ser revertido pelo Tribunal Superior Eleitoral, não é isso? Até uma próxima, doutor Marlon. Obrigado, igualmente. Eu realmente, como o assunto chegou a mim há muito pouco tempo, eu realmente não formei uma convicção a ponto de dar minha opinião cravando, não. Mas queria só concluir dizendo que ontem, Josias, foi o meu aniversário, então nós dois somos sagitarianos aí, e eu completei Olha! 22. Parabéns! Então eu completei 22 ontem.